Beleza, pessoal? Vídeo 2 aqui para a gente fechar essa correçãozinha, esses comentários de CPC 25 sob a ótica de exigência da Fundação Getúlio Vargas. Vem comigo na tela para a gente destruir essas questõezinhas. Como o processo industrial da Companhia X provoca alto impacto ambiental, ela é obrigada por lei a trocar suas máquinas a cada 5 anos. Caso a sociedade empresária não faça a troca, ela é obrigada a pagar uma multa de 100 mil. Cara, as questões se repetem ou não? Olha aí que... Cara, as questões se repetem. Pasmem. Velho, até vou voltar aqui. Olha isso aí, meu. Cadê? Teve uma questão que a gente viu igualzinha. Olha aí, pessoal. Cara, é igual, não é? Só que aqui é o quê? Caso não faça troca, alto impacto. Ou essa aqui eu tô tocando horror, pessoal. Eu acho que eu toquei horror aqui, tá? Tá? Eu acho que isso aqui é aquela lá. Tá? Eu acho. Porque é tudo igual, né? Processo industrial da Companhia X. Deixa eu ver. Processo industrial da Companhia X. É a mesma questão, tá? Foi mal. Que faz. Então essa aqui, pessoal, foi erro do estagiário, né? Hashtag estagiário deu nó. É bom para você ser feliz aí. Faz parte da didática do professor, tá? Você precisa ter felicidade e alegria no coração. Aí o cara, mas é a mesma questão. Isso aqui foi na montagem dos slides. Provavelmente, né, o estagiário, nós tínhamos as questões e eu coloquei as questões mais recentes na frente e na montagem foi. Então essa aqui já foi. Estagiário deu nó. Sempre a culpa é do estagiário. Gabarito, opção B, gente. Já viu essa questãozinha aqui, tá? Vamos lá, mais uma. A Companhia Delta é uma porra, será que repetiu? Mas às vezes, pessoal, repete, tá? Às vezes repete. Os caras pegam a mesma estrutura, só que mudam, tá? Uma empresa comercial, eles põem uma empresa industrial. A empresa alfa, ele coloca a empresa beta. E aí eles pegam os valores, mas não tão na cara de pau, né? Eles pegam e põem, sei lá, onde era 100 mil, ele põe 200 mil. Onde era 100 mil, ele coloca metade, 50 mil, tá? É isso. Então, às vezes acontece. Vamos lá. A Companhia Delta é uma corporação de grande porte em negócios de diversos países. Nos últimos anos, a companhia tem sido duramente criticada por políticos e ativistas, pois adota estrutura societária e permite reduzir a carga de impostos recolhidos ao fisco do país que constitui seu principal mercado de atuação. Repercussão das crises junto aos consumidores prejudicou severamente a reputação da companhia, tendo um forte impacto em seus negócios. A fim de mitigar esses danos, em 2015, a Companhia Delta voluntariamente aderiu a um código de conduta empresarial comprometendo-se a destinar a entidades de assistência social anualmente o equivalente a no mínimo 1/3 de recursos do que seu principal concorrente nesse país. Ao final do exercício, para que a Companhia Delta reconheça uma provisão relativa a esse compromisso, é necessário que ela tenha o quê? O que ela precisa ter, pessoal? Que ela precisa ter? Criado expectativas válidas em terceiros de cumprirá esse compromisso? Cara, boa demais! Essa questão é fantástica, né? Por quê, pessoal? Porque nós temos a obrigação, ela pode ser muito boa essa questão, cara. Ela pode ser uma obrigação legal ou não formalizada. Obrigação legal, que está lá num decreto, num regulamento, numa portaria, está formalizada num contrato, né? Então, legal no sentido de formalização. Não necessariamente precisa ter numa lei. Ou pode o quê? Ser uma obrigação não legalmente formalizada, tá? E aí, para que ela seja classificada nisso, é quando gera expectativas válidas em terceiros, tá? Então, por exemplo, ela vai lá ao mercado, né? Ela vai ao mercado e ela fala, ó, voluntariamente aderiu a um código de conduta empresarial comprometendo-se a destinar a entidades de assistência social. Então, para que ela possa provisionar, ela foi lá ao mercado e falou assim, olha, né, nós estamos aqui, né, conscientes do risco de uma parada, então a gente nós vamos nos comprometer. Então ela gera expectativas válidas. Às vezes, a banca já fez isso, ela tipo assim, se reuniu numa assembleia e resolveu, né, a intenção é de fazer tal coisa. Cara, tá no âmbito interno, então a reunião gerencial.
não gerou ainda expectativas válidas em terceiros. Então, para que ela possa ser classificada como obrigação não legalmente formalizada, que também é chamada de obrigação presumida, né? Ela tem que criar expectativas válidas em terceiros. Muito boa essa questãozinha. Tá? Então, nesse caso, ela precisa, né, ter criado expectativas. Tá? O resto aqui tá só viagem. Vamos embora. Muito boa. TJ Goiás cobrou o seguinte: a empresa Goiabópolis enfrenta uma demanda judicial referente. Pessoal, claramente o examinador lá de 2014 até 2016 era um diferente do atual. Por quê? Porque ele era meio, usava umas, né, Goiabópolis, tipo a empresa sem, sabe? Ele usava uns termos mais rebuscados, tá? Quer ver? Uma empresa Cainachon. Ele era um cara fanfarrão, tá? Esse cara aqui era fanfarrão, o de 2015 e 14. Então, vocês vão ver que as questões de 14 a 16, elas são, sei lá, o cara dava o gás, tá? Ele elaborava mais bem as questões. O examinador atual, ele é mais, o quê? De boa na lagoa, tá? A gente vê pela essência, pela escrita. É ou não é? Faz sentido? Quem está ao vivo manda para mim se faz sentido. O examinador antigo, tá? Quando a FGV era mais temida, tá? Agora a FGV está mais light, tá? Que o examinador não escute, né? Mas está mais light, tá? Tá mais mapeado. Antigamente as questões eram um pouquinho mais complicadas. Olha essa aí, cara. Uma questão bem elaborada. Atualmente, o que o cara faz? Pega o exemplo, coloca lá. Então o cara está mais de boa na lagoa, tá? E faz sentido porque, cara, para a FGV ser competitiva, ela precisa o quê? Reduzir custos. Provavelmente o examinador fanfarrão aqui ganhava muito bem para fazer as questões, né? E daí ele, cara, tô ganhando bem para fazer esse negócio. E o examinador atual, o bicho deve estar ganhando bem menos. Então, menos recurso financeiro, questões não tão bacanas, né? Elaboradas na parada. Então, tudo faz sentido. Mas vamos lá para Goiabópolis e o que aconteceu aqui. Goiabópolis enfrenta demanda judicial, pagamento de horas extras, seus trabalham mais de 18 horas por dia, muito além dos limites, caramba! O processo já está em trâmite desde 2013 e ainda não há previsão para julgamento final. Apesar de estimar desde o início que é mais provável que essa causa seja perdida, os melhores advogados de Pirilópolis estão ajudando a empresa Goiabópolis a fazer chicana ao longo de 2014. Que porra é essa? A esperança de que em 2015 a empresa Goiabópolis vença uma licitação com o governo federal e assim consiga viabilizar o dinheiro necessário para liquidar o processo. Em relação a essa demanda judicial, seguindo as práticas contábeis vigentes no Brasil desde 2010, o que a Goiabópolis, né, deveria ter? Pessoal, ó, onde mata o negócio? Que o processo já está em trâmite, ó. O processo já está em trâmite desde 2013, né? E apesar de estimar desde o início que é mais provável que essa causa seja perdida, ó, mais provável que essa causa seja perdida, né? Então, o que vai acontecer? Ela deveria ter reconhecido lá em 2013 uma provisão, porque tem essa probabilidade de saída de recursos, tá? Legal? Então, reconhecido um passivo circulante? Não, passivo não circulante, né? Não circulante. Não é passivo circulante e não é lá em 2014, é em 2013. Ah, mas será que é circulante ou não circulante? Cara, o fato é que é em 2014, né? Então, o erro aqui maior está em 2014. Evidenciado em 2013? Não, ela precisa contabilizar um passivo. Reconhecido lá em 2000... Não, evidenciado não. Reconhecido um passivo não circulante em 2013, gabarito opção E. Determinada entidade foi acionada na justiça por antigo funcionário e efetuou um depósito judicial de 300 mil. Os consultores jurídicos da entidade consideram que o risco de perda é possível. Nesse caso, o que vai rolar, galerinha? Já tão safo, né? Possível o quê? Um passivo contingente. Então, não constituir provisão, perfeito, mas evidenciar fatos em nota explicativa, porque é possível. Sim, é um passivo contingente, eu divulgo nota explicativa. Constituir provisão não, constituir provisão não, constituir provisão não. Olha aí, cara, que barbada. Não constitui provisão. Questão bem simples. Uma loja vende celulares pelo preço de 1.000. Em julho de 2014, a loja vendeu. Em julho de 2014, vendeu 30 celulares. Metade à vista, o restante no cartão.
vai receber em agosto. A loja oferece garantia, de novo a garantia, pessoal, de 1 ano sobre os aparelhos vendidos. Além disso, estima que cada celular apresenta defeitos maiores. Defeitos maiores terá um custo de reparação de 800. Defeitos menores, 300. A loja possui o seguinte histórico: 20 tem defeitos maiores, 40 menores e 40 não apresentam defeitos. Então, essa questão interessante, porque é o método, né, como é que é o nome do método? Me salvem aí, quem está ao vivo. Método é um método estatístico, né, do valor esperado. Método do valor esperado. Tá bom, galerinha? Então, quando eu tenho uma população, né, e que acontece em muitos cenários, imagina quantos celulares, né, vende, então eu não consigo, ela tem um percentual. Aí, basicamente, é você pegar o percentual e multiplicar pelo respectivo valor que ele forneceu. Tá? Esse é o método do valor esperado. Então você vai, 20% dos celulares aqui tem defeitos maiores. Então você pega 20%, 30 unidades, são quantos? 6 unidades. Né? São 30 unidades, 30 celulares. Então 20% de 30 unidades. Cara, é questão de matemática praticamente, né? 6 unidades. Tá? 6 unidades. Depois, 40% não apresenta defeitos e 40% tem defeitos menores. Então, 40% são 12 unidades. 12 unidades. Né? 40% de 30 unidades. 12 unidades. Então, você vai pegar 6 unidades e aí ele dá os valores. Ó, estima que cada celular apresenta defeitos maiores, cada celular defeitos maiores terá custo de reparação de 800. Então, cara, uma questão de matemática, né? 800 e 12 unidades vezes quanto? Enquanto o que apresentar defeitos menores terá um custo de 300 cada, né? Vezes 300, né? É isso? E aí você vai chegar lá no gabarito, opção C, tá? Então era isso. Belezitia? Tranquilaço. Simbora, vamos mais uma. Nas demonstrações financeiras do ano de X1, a companhia de automóveis japonesa Kainashon apresentou o maior prejuízo da sua história. Pressionado pelo conselho de administração, o presidente da companhia apresentou um plano de reestruturação. Encerramento das unidades deficitários de X2 e X3, programa de emissão da metade dos executivos em 1 do 1 de X3, construção de um prédio administrativo, encerramento do contrato de aluguel do prédio administrativo no momento que o novo prédio ficar pronto. Considerando todas as medidas foram aprovadas pelo Conselho de Administração no primeiro semestre de X2, deverão ser provisionados o balanço no segundo trimestre, né? Ou seja, após a aprovação aí, as seguintes medidas, né? Então, o Kainashon aí, é figuraça, né? Nesse caso, pessoal, ele traz lá uma parte bem específica, né, que praticamente só a FGV cobra de reestruturação, tá? Então, fica alerta aí nesse tópico, porque não é tão comum as exigências, né? E aí, o que ele fala lá, o CPC 25? Cara, isso aqui é uma questão detalhe do detalhe, né? Somente desembolsos. Não sei se eu coloquei aqui, mas acho que não, né? Somente desembolsos diretos. Essa é uma questão lá no detalhe do detalhe, tá? Decorrentes, somente desembolsos diretos decorrentes da reestruturação. Da reestruturação. Que são, né? Então ele só vai, né? A provisão, né? A provisão, eu peguei a metade do negócio, a provisão para reestruturação, provisão para reestruturação deve incluir somente desembolsos diretos decorrentes da reestruturação, vírgula, que simultaneamente sejam. E aí ele traz lá duas paradas. Necessariamente ocasionados pela reestruturação
e não associados às atividades. Não associados às atividades. Em andamento da entidade. Tá? Então vejo que dessas 4 medidas aqui apresentadas, né, nós temos a medida 2, programa de demissão da metade dos executivos, com início em 1 de X3, é uma medida que é necessariamente ocasionada, né, pela reestruturação. E a medida 1 está associada às atividades em andamento da entidade, né, iniciamento das unidades fiscais nos anos X2 e X3. E as 3 e 4 são eventos, né, futuros, né, construção de um prédio administrativo, encerramento do contrato de aluguel. Né? Então não se configura aí como uma obrigação. Tá? Construção de um prédio administrativo, futuro, encerramento do contrato de aluguel no momento em que o novo prédio ficar pronto. Tá? Então isso aqui são coisas futuras. Olá, o futuro. Olá, o futuro. E provisão é o que? Uma obrigação presente. Né? Então programa de emissão com o início, obrigação presente, então já é, né, derivado do evento passado e que se espera, né, que tenha saída de recursos lá. Legal? Então nós ficamos aí, encerramento das unidades nos anos X2, isso aqui está em andamento, não pode ser associado à entidade, que é a 1, então ficamos apenas com a 2. Cara, que questão fenomenal, né? Impressionante. Questão muito bem elaborada aí. Tá? Vamos mais uma? Questão sinistra, né, cara? Essa aí, realmente, o cara se forçava. É o que eu falo. O carinha de 2015, 14, 16, o cara se forçava nas questões, né? Questão muito bem elaborada. O termo a ser utilizado para o julgamento de contingências ativas referente a decisões judiciais favoráveis para entidades sobre as quais não cabem mais recursos é o que, galerinha? Remota, provável, possível, praticamente certo. O termo utilizado no julgamento de contingências ativas. Uma questão interessante, né? Para a gente estudar ativos contingentes. Referentes a decisões judiciais favoráveis para entidades sobre as quais não cabe mais recursos é o que? Remota, provável, possível, praticamente certo ou certo. Não cabe mais recursos. O termo se utilizado para o julgamento de referência a decisões favoráveis para a entidade. Parece que está faltando alguma coisa, né, na questão. Deixa eu entender melhor aqui. O termo a ser utilizado para o julgamento de contingências ativas referentes a decisões judiciais favoráveis para a entidade sobre as quais não cabe mais recursos é remota, provável, possível, praticamente certo ou certo. Alguém entendeu essa questão aqui? Cara, essa questão aqui, sinceramente, eu não lembrava dela, mas tá muito ruim a redação, né? O termo a ser utilizado para o julgamento de contingências ativas referente a decisões judiciais favoráveis para a entidade sobre as quais não cabe mais recursos é... Bom, remota a gente tira fora. No caso dos passivos... Bom, pessoal, vamos revisar, né? O que é ativo contingente? Primeiro, né? O que você precisa saber? Porque, assim, dependendo da questão, a gente tem que entender, né? Não só o assunto. Porque, realmente, que questãozinha mal feita. Não são reconhecidos. Tá? Não são reconhecidos. Tá? 2. Quando é provável entrada de recursos, tá, que não estão sob controle da entidade. Então, provável entrada de recursos que não estão sob controle da entidade. Provável entrada é ativo contingente. E 3,
Quando é praticamente certo, quando a realização do ganho é praticamente certo, não é contingente. Reconhecemos o ativo, tá? Reconhecemos o ativo. Bem, eu tenho gabarito aqui, confesso que não entendi direito, ou eu estou cansado mentalmente, mas o termo a ser utilizado para o julgamento de contingentes ativos referente a decisões judiciais favoráveis para a entidade sobre os quais não cabem mais recursos, ele quis dar a entender assim, olha, sabe, não... Vocês conseguem... A ideia dele era tipo assim, ó, tem que reconhecer o ativo. E aí você usa qual? Qual o termo? Quando é praticamente certo. Deixa eu ver aqui, eu estou gravando ao vivo, se alguém dá uma ideia para mim entender o que o examinador queria aqui. No ativo, se for só provável, é só nota explicativa. Sim, né? Quando for só provável, é nota explicativa porque é ativo contingente. Mas sabe, não tá o termo a ser utilizado para o julgamento de contingências ativos referentes a decisões judiciais favoráveis para entidades sobre as quais não cabe mais recurso. Ele está dando a entender assim, qual é o termo que eu utilizo, né? Então não é remoto, não é provável, porque quando é provável a entrada é ativo contingente ainda. A ideia que o examinador fumado queria repassar é o seguinte, quando que eu vou contabilizar o ativo? Né? Qual o termo? Quando é praticamente certo, tá? Não é certo, não é provável. Então aqui, por exclusão, a gente ficava assim, né? Certo ou praticamente certo. Aí você se lembraria, putz, praticamente certo. Eu acho que é isso que o cara quer. Mas realmente tá uma questãozinha, né? Complicada. Né? Mas enfim, vamos embora. Vamos para frente que atrás vem gente. Uma empresa possuía escritórios em 5 estados brasileiros. Em 1/12/2013, a alta direção dessa empresa decidiu pela descontinuidade... Opa, não é você ainda, 23. O spoiler. Descontinuidade de suas operações em 2 importantes estados, com a transferência das operações para outros estados, inclusive deslocando o pessoal. Na ocasião, as principais linhas do plano foram aprovadas e na semana seguinte divulgadas para as partes envolvidas. A empresa contabilizou uma provisão para reestruturação. Nessa provisão deve estar incluído... Olha aí, pessoal. Uma coisa interessante aqui, mais um detalhe de provisão para reestruturação que, cara, praticamente só a FGV que cobra. Para a gente fechar aqui, cara, a gente estudou praticamente tudo que precisa aí de provisões que podem ser passíveis de exigência na sua prova, tá? A provisão para reestruturação, lembra lá que eu falei que ela adora coisas de exemplos. Não inclui custos. Como? E aí o pronunciamento fala lá, novo treinamento. É muito parecido isso aqui com o que você estuda em 27, em 04, em 16. Tá? Muito parecido. Então, novo treinamento. Treinamento lá, nesses aqui, também não inclui no custo. Não inclui, tá? Novo treinamento ou remanejamento de equipe. Tá? Marketing, mesma ideia lá do 27, tá? Do 4 e por aí vai. Né? Marketing, novos sistemas, redes de distribuição, investimento, novos sistemas e redes de distribuição. Isso aqui não entra no custo, né, da reestruturação. Tá? Isso é conduta o quê, pessoal? Novo treinamento, marketing. Isso aqui está relacionado à conduta futura da empresa, tá? Então não é um passivo, que é uma obrigação presente. Legal? Show de bola? E aí agora a gente tem que ver entre as opções aquela que tem um fato que vai ser, né, realmente constar aí na constituição da provisão para reestruturação. Remanejamento da equipe para 3 ou outros polos. Olha aqui, remanejamento de equipe, não rola. Pagamento de indenização para os empregados ligados às unidades descontinuadas. Perfeito. Pagamento de indenização que foram desligados. Ó. Empregados desligados. Obrigação presente. Evento passado. Empregado foi desligado. Investimento em novos sistemas. Futuro.
irão ter sua carga, futuro, marketizados e market, tá vendo? Market, novos sistemas e o remanejamento, né? E aqui, ó, irão ter, tudo que for futuro, pessoal, não é uma provisão. Então, pagamento de indenização de empregados desligados, passado, provisão, passado, passivo, né? Gabarito, opção B. Cara, destruímos tudo nesse negócio. Tá bom, galerinha? Então, resumindo a ópera, nós não vamos errar mais questões de provisão, né? A FGV cobra desde coisas simples, definição, provisão passiva de prazo valor incerto, definição de passivo contingente, né? Que é quando depende do evento futuro incerto ou quando não atende, né, os requisitos de reconhecimento, tá? Belezitia? Cadelinha comigo aqui pedindo atenção. E que mais? Então, definições de provisão, passivo contingente, ativo contingente. Aquela questão do provável, possível, remoto. Provável, contabiliza a provisão. Possível, não contabiliza, mas divulga em notas explicativas. E remoto, não faz nenhuma alteração. Toma cuidado, né, para o termo contabilização. Foi um peguinha da FGV para tratamento contábil. Eu acho que o examinador estava pensando em tratamento contábil e futuramente ele não deve mais entrar nessa perspectiva, vai ficar mais atento nesse sentido. Então, tratamento contábil envolve o quê? Reconhecimento, mensuração, evidenciação. Contabilização, só o reconhecimento. Então, toma cuidado aí com aquela questãozinha. O que mais, galerinha? Qual a mensuração da provisão? Melhor estimativa. Por que melhor estimativa? Cara, porque o valor é incerto, então eu vou estimar, tá? Então, ativo contingente, lembra ali do praticamente certo, quando é provável, eu vou estar diante de um ativo contingente, tá? Quando a saída é provável, já no contexto passivo, eu vou já contabilizar esse passivo, tá? Cara, é isso. E a parte de reestruturação. Então, dá uma olhadinha aí nos exemplos de reestruturação, se eu não me engano, o item 70, essa questão, né, do que inclui nos custos ou não, mas veja que tem muita lógica também. Cara, só com esse vídeo aqui você não erra mais, né? Você já viu que ele coloca algumas coisas que são no futuro, tá? Então, tem tudo que reestruturação futuro não rola, então não inclui custos. Isso aqui é muito associado ao 27 ou 16. Então, reestruturação, diferente de outras bancas, ela gosta. E, por fim, para você dar uma olhadinha nos exemplos práticos, tá? Exemplos práticos, se eu não me engano, são uns 8 exemplos próximo disso, 7, 8, 9, mais ou menos isso. Lá no PDF nosso tem, porque o examinador atual ele é mais, né, de boa na paz, então ele pega exemplos, então não vai ser um negócio tão elaborado com as questões mais antigas, né, provavelmente. Então ele vai pegar um exemplo lá e perguntar, cara, qual é a jogada? Destruímos, né? Que bom que seria se a gente consiga fazer isso aí para todos os pronunciamentos, mas é por isso que a gente está aqui, para aos poucos a gente destruindo, né, todas as exigências possíveis aí que pode aparecer na sua prova. Isso aqui foi um mapeamento, né, muito bacana para o contexto da FGV, por isso que servem as questões comentadas da banca aqui. Legal? Então é isso aí, um forte abraço, bons estudos e a gente se fala aí na sequência. Valeu! Feito, galera! Aqui está ao vivo comigo. Qual era o meu tempo? Das 10 às 11h30. Deu um probleminha técnico ali e vou entregar no horário para a gente não atrasar a nossa transmissão. Então eu agradeço aqui a audiência, a paciência da galera, Tatiane, Carmen, Rosilene, Osni, Márcio, Alcimar. Então tem questõezinhas dos demais pronunciamentos? Sim, já está aqui previsto, a CPC 23 caiu aí em prova em 2022, então já está pronto aqui, caiu na Cefaz também, Amazonas, então a gente vai, caiu na Cefaz Espírito Santo. Cara, as duas últimas provas de físico da FGV cobraram CPC 23. Na tua prova tá lá, o item 2 do edital. Então assim, a probabilidade de cair na tua é bem boa também, tá? Então a gente vai estudar essas questões aqui oportunamente, tá? Ou reta final, hora da verdade, maratona. O fato é que até o dia da prova fica tranquilo que a gente vai estudar.
Tá bom? Beleza? Então já separei aqui, caiu também em 2021, ó, tá vendo que ela gosta? Então, boas provas aí interessantes sobre essa questão, né, de políticas contábeis, mudança de estimativa, retificação de erro, tá? Só uma dica para fechar aqui, quando for política, aquela questão, né, então do CPC 23, o que eles gostam de cobrar? Quando que é retrospectivo, quando que é prospectivo, né? Então, estimativa, prospectivo, política contábil, erro, retrospectivo. Esse é o principal ponto que você precisa saber, tá? E saber, o que é exemplos de mudança de estimativa, exemplos de mudança de políticas contábeis, tá? Retificação de erro é mais tranquilo. Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? E como que você ajusta isso aí? Impacto lá no patrimônio líquido. Inclusive, essa questãozinha aqui é nesse sentido, né? Ela teve lá uma retificação e aí o gabarito era, onde é que vai, né? Em qual demonstração que eu vou fazer essas correções? Né? Ajustes de exercícios anteriores, que está onde? No patrimônio líquido. Então isso aí vai ser evidenciado onde? Na demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? Balanço patrimonial também, mas como aqui não tem balanço patrimonial nas opções, o que a gente vai? Vai na opção D, tá? É isso. Tá bom, galerinha? Então, valeu aí, para mim não atrasar tanto aqui, né? Valeu demais, siga as nossas redes sociais, tá aqui, né? No @profgilmarpossati, no Instagram, eu estou diariamente lá nos stories trocando uma ideia. E aqui no canal Contabilizando a gente divulga os nossos agenda, os slides, alguns materiais, a gente posta lá no canal Contabilizando, porque facilita mais, né, em termos, né, do que o Instagram. E toda semana, geralmente, né, nas segundas-feiras, eu estou ao vivo trocando uma ideia de contabilidade no meu canal do YouTube, o canal Contabilizando. Aproveita que está no YouTube e se inscreva lá no nosso canal Contabilizando, tem muita coisa boa lá. Beleza? Então eu vou passar a bola aqui para o próximo colega, que foi ótimo demais estar com você e até a próxima oportunidade. Valeu demais!